Fala galera, beleza? Voltando então com o conteúdo, né? No vídeo anterior eu havia falado sobre harmonia modal e desde a herança antiga lá da Grécia Antiga, falando sobre o contexto dos gregos, como eles pensavam, os modos gregos, os modos na Grécia e os modos gregos a partir de Gregório I, né? Ou Papa Gregório. Só um ponto aqui. Tudo isso vem sendo sistematizado ao longo dos anos. Então, por exemplo, a gente vai citar ali Guido de Arezzo. Se vocês quiserem saber um pouco sobre Guido de Arezzo, depois eu vou fazer um conteúdo sobre ele também. E ele que criou todo esse sistema, né, do pentagrama, da notação do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Foi Guido de Arezzo que sistematizou tudo isso daí. Depois eu falo um pouco sobre ele. Só que hoje eu quero falar, nesse vídeo aqui, sobre a harmonia tonal, que é o que todo mundo aí busca, né? Uma grande parcela aí sabe um pouco, mas não sabe alguns contextos. A harmonia tonal, ela foi sistematizada no século XVII por Jean-Philippe Rameau. Rameau era um teórico, compositor, músico ali do século XVII, e ele criou o sistema que nós conhecemos hoje como os pilares, né? Que é tônica, subdominante e dominante, que é a tônica, que é o 1, né? O 4 e o 5, eu coloquei aqui Dó, Fá e Sol, né? Pensando na escala de Dó. E a partir disso, a gente entra no contexto de tríade, né? A gente acaba montando o acorde, né? Montamos o acorde a partir das tríades, né? Mas de onde vêm essas tríades? Ó que louco. Voltando um pouco, tá? No século VI a.C., um cara chamado Pitágoras, ele descobriu uma parada que depois de tudo isso, lá no século XVII, a partir de maquinário, o pessoal começou a montar isso, que é a série harmônica. Tá aqui a série harmônica. Então, conta-se a história que Pitágoras estava andando no vilarejo, na província dele, né, no bairro, vamos colocar assim, e ele ouviu um som de bigorna, né, um ferreiro trabalhando, e esse som batia o ferro ali, a ferramenta, e ele ouviu no som um resvalar de sons, né? A partir daquele som, digamos, a partir disso daqui, digamos que fosse isso daqui, um Dó, tá? A partir desse Dó, ele começou a ouvir outros sons. Não especificamente era um Dó, tá? Mas eu coloquei um exemplo só pra gente entender melhor. Então eu tô tocando esse Dó aqui, ó. Esse Dó, nessa série harmônica, ele foi para casa e esticou uma madeira e uma corda, que depois veio dar o nome de monocórdio, e começou a fazer experiência. A gente conhece Pitágoras como o pai da matemática, então, como matemático que era, ele começou a fazer experiência. E ele foi apertando as cordas, só para ser bem rápido, tá, específico, porque eu quero falar de tríades, depois eu também falo, tanto quando eu for falar da história de Guido de Arezzo, eu vou falar também da história de Pitágoras, tá? Mas nessa experiência ele achou o primeiro intervalo, que era uma oitava, que é Dó, né? O segundo intervalo é uma quinta, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O terceiro intervalo é uma quarta, Sol, Lá, Si, Dó. O quarto intervalo aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Então, voltando, uma oitava, Dó, segundo, uma quinta, Dó, Sol, terceiro, Sol, Dó, uma quarta, e aqui, ó que interessante, aqui vem aonde está a tríade, porque o próximo intervalo era uma terça, Dó, Mi, e depois Mi, Sol, e aqui é onde está a característica da tríade, dentro da série harmônica que estava lá atrás, nos séculos, foi descoberto no século VI a.C. Só que 600 anos depois, mas
1.700 anos depois, daí um total de 2.300 anos, foi descoberto essa questão de tríade dentro da série harmônica. E aí, por isso que parte os acordes. Se você pegar aqui dentro da série harmônica, a gente tem tônica, terça e quinta aqui, ó, do, mi e sol, certo? Então, tônica, terça e quinta para todos os acordes. Então, a base do acorde é a tríade, ok? Depois a gente parte para outros intervalos, que a gente tem os tetracordes, enfim. Então, a gente tem aqui, eu criei um sistema aqui, ó, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. Por quê? Se a gente pegar a tríade de Dó, Dó, Mi, Sol, e a tríade de Ré, Ré, Fá, Lá, Ré com a terça menor, Ré, Fá, Lá, Ré menor. Aí entra o contexto de característica. A característica do acorde é a terça. Um acorde sem terça, ele não tem característica nenhuma. Se eu bater aqui, ó, esse é um acorde maior, mas eu não sei se ele pode ser um acorde menor, porque não tem terça. Agora se eu pego uma terça, acorde maior, ou acorde menor, por causa da terça. Acorde maior, acorde menor. Entendeu? Então, a característica na harmonia modal é o modo. O modo jônio, o modo dórico, o modo frígio, lídio, mixolídio, eólio e o modo lócreo. Na tonalidade, a característica está na terça do acorde. Acorde maior, acorde menor. Ok? Então, uma das características são as terças no acorde. A outra característica na tonalidade, que é bastante importante, é a sensível indo para a tônica. Por isso que a gente tem como dominante o Sol, que seria... Vou fazer mais para baixo aqui. Porque tem dois acordes que prezam bastante essa característica. O dominante, que é o quinto grau, e o sétimo grau. No quinto grau, a sensível está na terça. A gente tem Sol, Si, Ré. O Si é a sensível da tônica. A gente está falando de Dó maior, então sensível indo para tônica. Si indo para Dó. É meio tom, tá? Todos conhecem a característica aí da sétima maior, né? Sensível indo para tônica. Então seria isso aqui, ó. Termina aqui. Então o contexto da tonalidade é sensível indo para tônica. Tensão, resolução. Se eu for para outro acorde, ó, não tem resolução. Entendeu? Então, característica da tonalidade, sensível indo para tônica. Com isso, nós temos 7 graus, né? Dó maior, 1 grau, Ré menor, 2 graus, Mi menor, terceiro grau, Fá maior, quarto grau, Sol, quinto grau, Lá menor, sexto grau, Si meio diminuto, sétimo grau. Ok? Com os pilares tônica, subdominante e dominante. 1, 4, 5. Ok? Beleza. E acorde vem de... Coloquei aqui, ó, né? Acorde ou acordo vocal. O nome acorde vem de acordo vocal, de 3 vozes, ó. Acordo de 3 vozes. Tem 3 vozes aqui. 1, 2, 3 vozes. A tríade é feita de 3 vozes. Tá ok? Então, coloquei aqui, ó, característica sensível indo para tônica. Aqui, dominante, a sensível está na terça. Sol, Si e Ré. No sétimo grau, a sensível está na tônica. Então, os dois acordes característicos na tonalidade é o dominante e o sétimo grau.
tá? Isso é a tonalidade maior. Agora nós temos a tonalidade menor, que para mim é um campo que eu gosto muito. Por que eu gosto muito? Quando na tonalidade maior nós temos 7 graus, na tonalidade menor nós temos 13 graus, ok? Então, por quê? Todo mundo, eu não vou falar que todo mundo peca, né? Mas um dos erros de entender a tonalidade menor é que a galera ainda acha que se eu tenho Dó maior e o relativo é Lá menor, que é o sexto grau, né? Então, se eu estou em Dó maior, aí eu vou modular para a tonalidade menor, eu vou para Lá menor, que é o relativo. Tônica, sexto grau é o relativo da tônica. Então, estou em Lá menor agora. Só que, para eu ir para Lá menor, eu preciso usar a mesma característica, que é onde todo mundo erra. Todo mundo não, perdão. Uma boa parte erra. Quando eu vou para Lá menor, essa sétima tem que ser maior, por causa da característica da tonalidade sensível indo para tônica. E a sensível sempre é a sétima maior. Poxa, então quer dizer que em vez de Sol, que é a sétima de Lá menor, eu vou fazer Sol sustenido? Isso. Essa é a característica da tonalidade. Então, logo, a tonalidade de Lá menor, eu tenho Sol sustenido. Tendo esse Sol sustenido, eu estou em Lá menor. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente toca uma música assim, ó. O Eu Navegarei, né? Eu navegarei no oceano do Sol maior, Fá, Ré menor, Ré menor, ao Deus do... Aí vai vir aqui, ó, um Mi maior. Por que esse Mi maior? Esse Mi maior é um dominante secundário. Ele, na tonalidade de Dó, seria Mi menor. Só que quando eu vou para Lá menor, então eu preciso desse Sol sustenido indo para Lá menor. Por isso, nessa música a gente tem Mi maior, que é um dominante secundário. Depois eu falo sobre isso também. Mas ele só foi se tornar Mi maior por causa do Sol sustenido. Eu preciso desse Sol sustenido indo para Lá. Exemplo de novo, Lá menor, Sol, Fá, Ré menor, de novo, Ré menor, Mi maior, mais uma vez que eu errei aqui, perdão, Sol, Fá, Ré menor, Mi maior, aí termina no Lá menor. Então, devido à tonalidade ser menor, eu preciso da sensível, que é Sol sustenido indo para tônica. Devido a isso, a tonalidade menor, ela toma uma proporção maior. Ela fica com 13 graus. Eu vou dar um exemplo aqui dos 13 graus descrito. Então, só para finalizar, o que muda na tonalidade menor? Com essa sensível, Sol sustenido indo para Lá, eu ia desenhar, mas vou deixar para um próximo conteúdo, que aí eu falo sobre essa intervenção aí desse Sol sustenido. Porque quando a gente sobe a sensível na tonalidade menor, o Sol sustenido, automaticamente o Fá ele precisa ir para Fá sustenido também. Aí é onde a gente entra naquele contexto da escala menor, né? Menor natural ou menor antiga, menor harmônica e menor melódica. E tem a baquiana também, né? Mas eu vou falar só da questão da tonalidade. Então, com essa alteração, Sol sustenido indo para Lá menor, nós temos a tonalidade Lá menor, né? Com esse Sol sustenido, com a sétima maior. Nós temos o Si continua meio diminuto, e o acorde que vai alterar ali, o Dó ele fica com a quinta aumentada, né?
que o Dó era... Ele vai ficar aqui agora, ó. Ele era aqui. Ele vai ficar aqui, com a quinta aumentada, por causa do Sol sustenido. O outro contexto é o Mi, né? Que o Mi era Mi menor. Mi, Sol, Si, né? Ele vai ficar Mi, Mi, Sol sustenido, Si. E com isso ele é dominante também. Por causa que a sétima dele não é o Ré. Deixa eu fazer aqui pra baixo. Ele fica dominante. Agora entendeu o exemplo do Eu Navegarei? Porque tem um Mi maior? Porque a tonalidade ela é Lá menor. Então a tonalidade do Eu Navegarei é Lá menor. Tem outros exemplos também, com músicas em tonalidades menores. E isso cabe para todas as tonalidades, tá? Todas as tonalidades nós temos esse contexto de sensível indo para tônica. Tonalidade maior, sensível, indo para tônica. Si, Do. Tonalidade menor, relativo Lá menor, que tinha a sétima como Sol, agora é Sol sustenido. Então a característica da tonalidade é sensível indo para tônica. Então não se esqueçam, quando vocês verem uma música começando em acorde menor, não necessariamente está numa tonalidade menor. Você precisa ver se esse menor tem como sétima maior.